Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Fala galera, meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o programa da Romasex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todes. Então, muito boa noite. Hoje eu trouxe aqui uma mulher muito foda, formada em comunicação social e artes cênicas. Lançou os livros Pequenos Textos Putos e Ilustrações Pornográficas, Por que Gozar é Tão Bom?, o Manual do Sexo Anal e, além disso, é criadora do podcast Textos Putos, com seus relatos carregados de erotismo, que eu sou muito fã. Então a gente vai falar sobre isso hoje. E é isso, então é isso. Muito obrigada por aceitar o meu convite e bem-vinda, a Biana, ao programa da Romasex. Muito obrigada, Bruna. Eu que agradeço. Show. Então, gente, se vocês já chegaram até aqui, já curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, com a família, com quem for, porque esse programa vai ser muito quente. Vai mesmo, assim que a gente gosta, né? Quente. Exato. Outra coisa. Então, a Biana, assim, vou pedir para a gente começar do começo. Primeiro você contar um pouquinho da sua história, quem é a Biana, e aí a gente vai destrinchando como surgiu a história do livro, enfim. Eu vou te perguntando todas as minhas dúvidas. Bom, olá pessoal, love, muito amor para vocês. A Biana é uma mulher que sempre foi louca, obcecada em explorar a sexualidade, em descobrir os prazeres. E sempre gostei de falar de sexo. Sempre não, mas desde muito nova. Foi, acho que o assunto que eu mais me interessei, sabe? Sempre. Uhum. E chegou uma hora que eu senti que eu precisava abrir isso, sabe? Falar mesmo aos quatro ventos. Ficava só na minha roda de amigas, né? Que eu adorava ficar contando as minhas experiências sexuais, as minhas vivências para as minhas amigas, provocar, instigar elas a também viverem as suas. Uhum. Então eu sempre fui que era mais ousada, a mais louca, que queria transar com todo mundo. E aí eu chegava e contava, e aí chegou uma hora que isso começou a ficar maior. Aí veio o primeiro livro. Aí depois passa um tempo, vem o segundo, e aí eu vejo que não tem mais saída, que eu já estou atolada no negócio de falar sobre sexo, de expor as minhas vivências. Uhum. E isso foi ganhando importância, né? Porque eu tentei ainda me encaixar um pouco. Quando eu me formei em comunicação social, eu já estava trabalhando no mundo corporativo, já estava efetivada. Então já tinha ali, como chamam assim, uma palavra que eu acho bem esquisita, eu tinha uma carreira pela frente, certo, né?
Mas, ao mesmo tempo, eu não me sentia ali naquele ambiente. Aí eu fui para o teatro, aí eu comecei a estudar, e aí me apaixonei pelo teatro. E no teatro foi maravilhoso, porque lá eu me senti muito acolhida, né? Inclusive na questão da sexualidade. Tá. Então, quando tinham peças para ficar nua, eu sempre me prontificava e queria ficar pelada. Eu. Então era muito bom isso, porque o teatro não tinha aquele lugar, mas aqui não pode, isso é errado, não. Então ali eu já comecei a colocar mais as minhas inspirações, as minhas loucuras para fora, né? Mas ainda assim não fechava muito a conta, né? Aí quando eu falei, é sobre sexo, é isso, eu quero falar disso, eu quero viver isso, eu quero exalar isso de diversas formas. E aí eu comecei a descambar mesmo. Sim, que é um ato de coragem sempre, né? Falar sobre Sempre. sexo, mulher, branca, né? E sempre tem muitos desafios, a gente às vezes tenta se encaixar, é difícil. Mas é muito corajoso. Então, assim, eu acho muito legal. Todas as vezes que me indicaram o seu programa, eu ia lá e falava assim, nossa, mas será que eu vou conseguir me conectar, né, com um podcast? Porque realmente a gente fala que esse aqui é o podcast, mas aqui é um vídeo, né? Que já me falaram, por que você não transforma o seu programa num podcast? Só que o que eu penso, ouvindo o seu, você faz a descrição das coisas, né? Como é aquela mulher, que roupa ela está usando, que decote, como é o olho dela, o cabelo. E isso eu acho tão sensacional, porque você vai muito além de só ouvir, você vai numa imaginação, não sei o quê. Então aí eu fico pensando que talvez eu transformar o meu programa só já para o vídeo, vai ter um monte de coisa que ninguém vai entender nada, porque eu não estou descrevendo, né? Então eu acho muito grandioso isso, essa visão de você falar como é, como não é. E é maravilhoso. E aí, uma dúvida que eu tenho é a ilustração do seu primeiro livro, que também que chama Textos Putos e Ilustrações Pornográficas. É sua também? Não. Essas ilustrações são de um artista que chama Carcará. Eu não sou ilustradora, infelizmente, mas eu tenho muita paixão pela arte erótica. Então, por isso que eu sempre faço questão, assim, de quando eu posso trazer a ilustração junto, né? Não só a ilustração erótica mesmo, né? Sim. Que foi muito Foi uma das coisas que me despertou para minha sexualidade também. Foram as ilustrações eróticas. Então, quando eu comecei a ver que isso realmente me tocava de outra forma, foram através dos quadrinhos do Milo Manara, por exemplo. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, o que é isso? Aquilo me fascinou tanto. Não foi simplesmente ver algo que eu comecei a ver que aquele universo me chamava, né? Aí eu comecei a conhecer outras. E aí, sei lá, peguei esse negócio da arte erótica. Então, o primeiro livro já foi muito isso. É que esse primeiro livro... Quem me deu a primeira ilustração erótica, por exemplo, que é onde tudo começou, foi o Carlos Miranda, finado Carlos Miranda, produtor musical. E o Miranda foi a primeira pessoa que eu mostrei os meus primeiros textos. E ele foi super categórico. Ele falou assim, cara... escreve um livro e você vai escrever... Ele pegou um papel, a gente estava na minha casa, ele falou, você vai escrever assim a capa. Então, pequenos textos putos, ilustrações pornográficas aleatórias. Coloca os seus textos e chama alguém para ilustrar. Então, foi assim, e eu não tive dúvida quando ele falou. Lógico que eu fui fazer o livro depois de 7, 8 anos, porque o corre é louco, mas foi assim. E aí quando você... realmente tirou, né, saiu do papel, quer dizer, entrou no papel. Entrou no papel, exatamente. Saiu, entrou. Aí ele já foi um sucesso logo de cara, ou tem a questão que você foi vendê-los, os seus livros no Farol ou na Paulista? Como que foi essa experiência? Bruna, foi punk, porque no dia do lançamento... Eu fiz no teatro, onde era o Teatro Cemitério de Automóveis, lá na Frei Caneca. Lotou tanto
Que, assim, a fila saía na rua. Eu fiquei, assim, 4 horas e pouco dando autógrafo, sem levantar. E foi um sucesso. E eu falei, tô com a vida ganha, resolvi tudo já. Firmeza, lê do engano. Tava numa fase voltando para casa dos meus pais, quebrada e com uma pilha de livros que ainda faltava vender. E eu falei, cara, eu não vou ficar com essa pilha aqui parada. Eu tinha pavor de pensar em fazer livro e ficar com o livro parado ali, empoeirando, né? E aí, eu não sei o que me deu, que eu falei, eu vou vender o livro no Farol. E aí, eu fui lá no Farol da Avenida da Maracatins, com a Avenida Bandeirantes, né? Em São Paulo. E aí, foi uma experiência muito única. Imagino. Porque eu me montava mesmo, eu ia de meia arrastão, de salto, de vestido, uma inspiração que me dava, que eu precisava ter naquela hora, e uma coragem. Sim. Para bater no vidro dos carros e falar, oi, você gosta de sexo? Quer conhecer meu livro? Então foi muito louco, eu não vendi quase nada de livro, eu dava a maioria. Foi uma confusão. Aí depois saí de lá e aí um amigo me falou, vai lá para a Avenida Paulista vender aos domingos. E aí eu fui para a Avenida Paulista e montava a minha barraca com um cacete em cima. O que eu acho que, refletindo depois, até distanciava, porque eu coloquei tenho até hoje esse tecido assim de veludo vermelho, os livros assim e um pau em cima. Na Avenida Paulista, domingo. Aí, assim, ninguém chegava na minha barraca, né? Sim. Mas aí a gente vai aprendendo, né? A conversar com o público, a se relacionar. Vai melhorando, né? Vai melhorando. Eu já fiz algumas feiras que isso também foi muito desafiador. Por exemplo, eu fiz uma feira que era super domingo de manhã, do lado da igreja de Moema, na Avenida Moema. Sei. Né? Tipo, mega família tradicional brasileira passando e eu com a minha loja do sex shop, com a Chloe, com vários pirocos, vários vibradores. O Rodolfo ainda fez ele que é o meu personal organizer, assim, ele faz todas as minhas mesas da loja, tal, ele tem um puta gosto legal. E aí colocou várias canecas com os vibradores vibrando dentro, e aí os vibradores ficam assim dentro da caneca, e óbvio que as crianças queriam ver o que era aquilo. Então tinha pai puxando a criança por um lado, tinha pai que parava e conversava, olha o pipi, olha, tipo, tratava com naturalidade, e era bacana, ou falava, olha como lava seu pipi, olha, sabe, enfim. Então teve famílias bem legais, famílias que empurravam a criança correndo, tipo, sai daqui. Ou famílias que inventavam qualquer coisa, ou o próprio Rodolfo falava, o que é isso? É a varinha do Harry Potter. Eu não esqueço isso. Nossa. Que todo mundo, kkkk, e é isso. Respondeu, a criança já acabou a curiosidade dela, ela sai andando. Que é isso, é tratar com naturalidade, mas realmente, na Paulista, colocar um monte de piroca, dificilmente alguém só. vai... Mas, enfim. Mas mesmo assim... Isso foi o quê, né? Foi há alguns anos atrás. Então, hoje eu acho que está um pouco melhor. Não sei, agora eu fiquei em dúvida. Mas, enfim, talvez sim. Talvez sim. E o que mais? E aí, isso é outra dúvida. Como que os episódios do Textos Putos viraram teatro? Isso aconteceu? Você conseguiu colocar isso no teatro ou foram... algumas personagens X, enfim, tenho uma curiosidade sobre isso. E foi um momento muito bom, assim, de poder juntar o teatro, porque é uma paixão, né? Sim. E com o erotismo. Então, quando eu escrevi o livro 2, que aí eu já risquei escrever textos maiores, o livro 2 é de contos eróticos, que é o Porquê Gozar é Tão Bom, de ilustrações pornográficas e de fotos de eu transando com algumas pessoas, né? Fotos do Galopido e ilustrações do Estúdio Coletivo. E aí eu vi uma possibilidade de trazer aquilo para o teatro, né? Então eu resolvi estar lá como a Biana mesmo, sem personagem, que é uma personagem de certa forma também. Sim. Mas como a Biana, com um músico, e eu contava as putarias.
Então, isso aconteceu também na pandemia, que foi o Bucetas Querem, que a gente fez transmissão ao vivo com a direção da LeChux. Então, foi muito especial. Isso eu pretendo voltar alguma hora, porque teatro e putaria não tem união melhor, assim. É muito potente, legal, né? Muito potente. Incrível, bem legal. E aí você, então... você falou isso, achei interessante, porque eu também, às vezes, falo... ou o meu terapeuta, às vezes, fala, você tem que separar um pouco a Romasex da Bruna, né? Mas eu falo, mas no final, a Bruna é a Romasex, né? Senão não teria chegado onde eu cheguei. Então, é legal essa transição, assim. No final, a gente é um personagem e é a gente mesmo, né? E aí também você foi parar na revista. Você repercutiu. Uma entrevista que eu dei para Marie Claire, porque ela, não sei como chegou, não sei onde que eu falei que eu tinha transado com mais de 1000 pessoas, que eu nem sei hoje se é um número grande, eu não sei. Já passou, porque isso foi também há um tempo, sei lá, foi bem antes da pandemia que eu dei essa entrevista. E vem cada vez mais, né? Porque eu acho que o sexo é uma coisa que assusta tanta gente, mas como a gente tem curiosidade sobre isso, não tem como, né? Uhum. Não tem como fugir disso. Então, sei lá, eu percebo que o podcast também abriu muito interesse, né? Porque o podcast ele veio logo em seguida da parada do teatro. Que aí eu conheci o Nilman Costa numa reunião de pessoas sobre pornografia. E aí ele se aproximou, perguntando, ele conheceu lá o meu conteúdo, eu tinha um grupo, tenho ainda, né, mas era outro grupo no Telegram. E aí ele entrou, e aí eu relato, eu conto lá, é como se acontecesse mini podcasts e também refletindo sobre coisas sobre sexo. E ele falou, vamos fazer. Já tinham tentado comigo fazer, não tinha dado certo, mas o Nil veio, pegou na minha mão, falou, vamos fazer essa porra. Sou grata ao Nil forever, assim. Que legal. Aí a gente fez 2 temporadas, né? A terceira eu já fiz sozinha, sem ele. Eu já estava... Comecei a achar o estilo de escrever, porque não é fácil você... Eu achava que era, porque eu era atriz, era abrir o microfone e falar, eu mas não é. O podcast pede outra linguagem. Sim. Então, até eu encontrar isso, e acho que ainda estou encontrando, isso não para, tudo bem... Mas até encontrar algo que eu falo, beleza, é por aí, foram 2 temporadas, né? Que é o que eu falei da questão de descrever, né? Da voz. É louco. Imagino. Louco. E aí, e assim, em algum momento, e a putaria continuava. Tipo assim, você foi construindo tudo isso e continuando as vivências. Continuando. É o corpo ali como ferramenta de trabalho mesmo, de pesquisa, de literatura. Então, para mim, era muito mais fácil. Hoje eu estou conseguindo já achar os lugares diferentes. Mas para mim era muito mais fácil eu viver uma situação, por exemplo, vou transar com você, vou forjar essa trepada até, se eu quiser escrever sobre isso, uma trepada entre 2 pessoas com xoxota. Você tem xoxota, né? Sim. Eu também. Com 2 trepadas com xoxota e vou escrever. Era mais fácil eu fazer esse caminho. Hoje eu já consigo escrever a partir de outras coisas, mas... Né, porque eu me tornei escritora por causa do sexo. Né? Que eu cresci e falei, nossa, eu quero ser escritora. Sim, imagino. Então é um processo assim meio... E é tão... Nossa, tem umas coisas que são tão profundas que foi pegando... Até eu lembro, eu tentando impressionar ela, comentei num dos seus posts, não lembro se no Textos Putos ou no Labiana, uma frase que você falou e ainda coloquei a frase errada. Aí ela foi e me corrigiu. Aí eu falei... Não, mas gente, a intenção estava lá, mas né? estava lá, exato. Que é Qual frase a frase era? que eu coloquei, que é clitóris tem coração. Não. Não? Bucetas sem coração. sem coração. Isso é a vaidade da escritora. Não pode errar uma vírgula que ela... Não, mas não é assim que eu escrevi. É uma vaidade. Sim, mas eu bucetas adorei. tem coração e quando ele palpita, o oceano transborda. É muito profundo isso. Quem e é tem muito buceta mais... sabe o que é. Exatamente. Quando
tá palpitando e quando o oceano transborda, né? Como é Exato. maravilhoso. E aí, quando você escreveu Por que Gozar é Tão Bom, foi da parte da buceta? Ou numa forma, né, uma mente mais feminina ou no geral? Acho que sim. Tinha ali a buceta escrevendo, sabe? Sim, E também querendo falar com bucetas. sim. Então você pegou isso assim, em Textos Putos 2, que é o Porquê Gozar é Tão Bom. Ali eu comecei a encontrar o público com buceta. Porque até então era um podcast, não, eu tinha a maior parte do público eram pessoas com pipi, e porque eu também postava foto de bunda para cima e para baixo, pelada, não sei o quê, então atraía mais esse público. Sim. No Textos Putos 2 eu comecei a entender muita coisa que eu ainda nem tinha me ligado sobre feminismo, né, o lugar da mulher, do prazer e tantas outras coisas para a gente investigar, né? Sim. E aí, depois desse Por que Gozar é Tão Bom, aí você fez o Manual do Sexo Anal. Depois de um tempo, porque o Gozar é Tão Bom foi em 2018. Aí, em 2021, na pandemia, eu comecei junto com a Tainã Bispo, da editora Claraboia. Não foi pela editora Claraboia, mas a Tainã Bispo foi a editora do livro. Eu e ela, a gente, um dia conversando, vamos lançar, vamos. Em um mês, assim, foi pau dentro mesmo, a gente fez o bagulho acontecer. Porque o cu já era muito... Eu falo do cu desde o primeiro livro, né? Uhum. Então, já tava lá essa vontade de falar sobre isso. E aí foi intensificando. E aí, quando eu ia dar entrevista, alguma coisa, o cu sempre aparecia. Mas eu falei, cara, deixa eu falar as coisas que eu já experimentei. Sim. Aí veio o manual, né? Sim. Legal. Porque tem até lá, né? Condutas do cu. Chama o Manual do Sexo maravilhoso. Anal, Dicas, Reflexões, Prazeres e Condutas do cu. Eu gosto do Condutas, é o que eu mais gosto também. É muito bom. Eu tenho uma amiga que ela costuma falar, ela vai ouvir esse podcast, que ela fala que o cu dela tem vontade própria. Isso. E por mais que ela já seja uma pessoa que é acostumada a dar o cu, não é sempre que rola, isso é óbvio, né? Mas que a vontade dele, quando ele pisca, aí ela acaba falando pro cara, enfim, hoje vai rolar cu. E aí é quando o cara, igual tem um episódio seu que você também fala que é primeiro o cu que é a buceta, e aí o cara... Isso a gente fala várias vezes no meio liberal, no swing, quando o cara fala que não, a mulher, hoje em dia, aí na hora que você fala assim, eu quero dar o cu, o cara faz assim. Dá uma assustada. Ele dá uma... O cu assusta até os veteranos. Não adianta. Exatamente. E o Satya, o meu guru, ele falou esses dias em algum lugar, eu acho que eu vi em algum lugar, ele falou assim, cu é uma coisa assim, todo mundo tem, mas ninguém assume. Né? É um negócio assim... Sim. Impressionante. E ainda é muito tabu, né? Ainda muito tabu. O cu do homem hétero também é muito tabu, não pode falar sobre isso. Eu tenho um post que ficou super mal falado, ou enfim, sei lá como, mal interpretado por algumas mulheres, que era como comer o cu do namorado. Uhum. Né, que tinha o passo a passo do consentimento, do conversar, do beijo grego antes, do escolher a ferramenta, enfim. E aí tinha mulheres que me escreviam falando, você está acabando com os homens, quer que os homens se tornem gays, você vai perder, inclusive, o seu namorado para outro cara. E eu ficava, nossa, gente, calma. Assim como muitos homens me procuram o que eu compro para convencer a minha mulher, eles falam isso. Uhum. O que você me vende para eu conseguir comer o cu da minha namorada? Tem mulheres falando isso comigo. Uhum. Eu morro de tesão, não sei como fazer, me ajuda. Né? Então eu falei, vou ajudar também as mulheres. E fiz lá o post. Uhum. E aí, porque, assim, os homens que compram o sex shop comigo, ou eles querem
Vibrador de controle remoto, porque o homem tem a tara do estou controlando o tesão dela. Isso é unânime. Ou a questão do cu. Ou eles querem o cu, né? Por que o cu é tão famoso? O cu é maravilhoso, né? Ao mesmo tempo é o lugar também do insulto, né? Do ódio, do genocídio. Então, falar sobre cu, eu gosto de falar sobre isso porque não é só prazer, não é só brincadeira, não é só putaria, não é só gozar. Né? Quando a gente está falando sobre cu, a gente está falando sobre mudar o mundo também. Porque muita gente mata por causa do cu, por causa do tesão. Né? Essas mulheres que têm medo. Eu já tive esse medo. Quando eu comecei a praticar pegging há muitos anos, ele teve um momento que eu comecei a pirar, porque eu via eu comendo o cu dele, ele ficando com muito tesão. Eu falava, esse cara é gay, esse cara... Né? Então, a gente passa por esse lugar. Né? Mas Sim. aí depois você vê que não tem nada a ver. E também, se for gay, qual é o problema? Acontece que pessoas com pinto têm uma próstata. Sim. E eu adoraria. Se eu tivesse próstata, eu acho que ia ficar dando cu toda hora. Né? Sim. Porra! E tem muito medo, né? Muito medo. Então tem que combater e devolver ao cu o que é do cu. O sexo, a poesia, o prazer, a liberdade de você poder fazer o que você quiser com o seu cu. E também não importar, você não precisa ficar contando o tempo todo sobre a sua sexualidade, algo que funciona como uma confissão, né? Isso. Parece, eu faço. Não. O que eu faço ali na minha casa, se eu faço isso, aquilo com o meu cu, isso é problema meu, é meu corpo. Né? E quem tem até algumas religiões que falam que não, porque não é um órgão sexual. Mas eu lhe pergunto, Bruna, quem define o que é órgão sexual, a não ser a pessoa dona Sim, do corpo, porra? Sim. Onde ela sente não, prazer. Não, o seu cu não é órgão sexual, Bruna. Chega. Mas, porra. O meu dedo pode ser um órgão sexual, se eu quiser aqui, ó. Né? Sim, com certeza. Não, tá passando 1000 coisas aqui. 1.500. Inclusive, assim, a primeira... Porque igual você falou assim, não precisa falar, né? Eu passei por uma fase na hora do... Virei sexóloga, não sei o quê, ou entrei para o mundo liberal, né? E você começa a ficar tão feliz com a libertação das coisas, de poder ser quem você é na íntegra, né? E ser amada por isso, e achar um parceiro que te entende, né? Que você quer, às vezes, passar por uma fase de quero contar, quero falar, quero... E aí você começa a entender que não... Pelo menos eu passei muito por isso de... Tem pessoas que não vão entender. Eu não preciso falar sobre minha sexualidade, mas a gente passa por um período meio quero aprovação, pelo menos das amigas, e aí você entende que não, e aí realmente você fala assim, nossa, eu não preciso dessa aprovação. Eu estou tão feliz vivendo o que eu estou vivendo e tal. Então, às vezes, o que a gente quer realmente é comunicar, né? Mas falar o que eu faço realmente não precisa. Isso. Tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença. A não ser que você, que é o meu caso, né? Que eu uso as minhas experiências para despertar prazer, para provocar, para militar também. Também. Né? Então, tem um propósito aí. Né? E aí, pense o que quiserem. Isso, exato. Mas eu ficar dando satisfação... Exato. Tipo, pessoas perguntaram já pro Rodolfo... Quando soube, você tá no meio liberal, aí a primeira coisa, ou mulheres ou homens, já teve... mas você dá o cu? Tipo assim, é a primeira pergunta que a pessoa... Eu perguntei isso pra ele também, mas porque eu sou obcecada por cu. Então, é uma coisa assim, mas e aí o cu? Cu foi? Sim, inclusive, já que a gente está falando nele, eu queria falar que ele deve estar pulando, dando pulos lá atrás, quando você falou de Milo Manara, porque ele é o fã número 1. Do Milo Manara. Número 1. Inclusive, quando a gente tinha os nomes de solteiros no aplicativo, ele era o Milo Manara. Nada bobo você, Rodolfo.
Mas também não posso deixar de dar uma criticada no Milo Manara, porque também tem coisa machista lá pra cá. É verdade, eu já li um pouquinho. Então, assim, tem aquele livro dele que é Encontro Marcado, em português, tá? Acho que é Encontro Marcado, que é punk. É machista até é triste, mas enfim, a gente entende esse deslocamento da arte, essa licença poética também, né? Mas dos quadrinhos. né? Não dá para negar, né, que muito legal. E aí, então, vamos falar de textos putos, né? Eu queria falar dos episódios que me cativaram, que fizeram realmente ficar fã e falar assim, eu achava que o pornô não conseguia me cativar, porque eu sempre falo assim, o pornô, aquele pornô comprido, cheio de detalhes, não sei o quê, não me prende. Eu quero passar pra frente e ir no finalmente, eu quero o final feliz. Então, o que eu gostava muito, eu era viciada, era nos GIFs. Que os GIFs é só aquela coisa de 1 segundo. Tipo isso aqui, uma massagem, eu vou imaginar todo o resto. Então, eu era viciada em GIF e eu tinha uma pasta disso, inclusive para mandar nos grupos de WhatsApp. Eu era aquela pessoa que tinha realmente um arsenal de GIFs, que eu mandava GIFs eróticos para mandar nos grupos, não sei o quê, que eu falava que aquilo ali me instigava muito mais a minha imaginação do que ia acontecer pós aquele vai e vem ali, né? E aí eu fui assistir, ouvir os episódios, e aí um dos episódios que eu morri, que foi o que eu falei assim, eu preciso falar com essa mulher, eu vou falar com ela agora, foi o tema erótico central, que eu achei maravilhoso, né, que foi com a Cíntia Rodales, que ela traz um assunto maravilhoso, mas que eu te falei que quem fez o programa foi você, porque você se desnudou pra gente de uma maneira... Nossa, eu trouxe até coisas da minha infância ali, putaria de infância. Sim, foi muito, muito intenso. E aí, pessoas... E aí, essa é a minha confissão. Pessoas que, às vezes, se sentem mal comigo, de vir falar comigo, fazer consultoria em saúde e sexologia, e falam assim, eu acho que eu tenho problema, eu preciso me masturbar todos os dias, senão eu não me sinto bem, eu não sei o quê, eu sou viciada em... E aí eu falo assim, ouve isso. E aí a pessoa volta falando assim, primeira coisa, estou apaixonada por ela, vou ter que ouvir agora tudo. Segunda coisa, me identifiquei, me senti representada, eu não tenho problema, né? Então, essa cura também. Cura? Essa cura. Tudo que a nossa sexualidade pede para... No meu ponto de vista, é cura. Sim. Porque, coitada, é desde pequena a sexualidade sendo entuchada, né? Como você falou, quando você vendeu lá naquela feira em Moema, né? Pessoas puxando. Então imagina, eu chego aqui, eu olho, eu sou criança, eu não tenho conteúdo para entender. Mas o desespero dos pais é tanto que... Eu, na minha família eu vejo isso assim, todo mundo sabe o que eu faço e etc, mas sempre aquele lugar velado. Um dia um dos meus irmãos falou, não posso levar meus filhos na sua casa muito, porque olha como é que é a sua parede. Então, cara, enfim, eu entendo, tem um limite, mas a gente fica demonizando a sexualidade desnecessariamente. Sempre, não pode, tira a mão daí, né? É muito pesado. E aí as mulheres ouvirem e me falarem, nossa, Bruna, que ótimo, eu amei, obrigada. Nossa, ela é muito putona. Teve um que falou assim, ela é putona como eu. Né? Eu já recebi esse feedback também, assim, nossa, Bruna, hoje você pôs um vídeo, seja puta, a vírgula, seja uma puta livre. E aí a mulher falou assim, meu sonho é ser uma puta livre, mas eu não consigo. E eu respondi, né, o que te prende? Né? E eu me prendo. Então a sociedade me prende, tudo prende, né? Então isso é muito legal, esses feedbacks. Então a gente está, querendo ou não, abrindo mato para muita gente, transformando, né? Então eu acho o seu trabalho muito incrível. E voltando no raciocínio que eu estava do GIF, que me dá
a imaginação, o podcast, você descrever os detalhes das roupas, das pessoas, do cabelo, e descrever tudo aquilo, e realmente dar um tesão louco, né? Me cativou demais, que eu falei, nossa, que trabalho incrível, que demais, que não sei o que. Até o Rodolfo te falou hoje, também falou assim, eu não achei que eu ia sentir tesão, eu sou do swing, eu já vi tudo que você imaginar, né? Se a gente se sente com uma experiência vasta no sexo, e aí, de repente, você ouve um negócio e se conecta e morre de tesão e fica... Porque diz respeito a todo mundo. Esses detalhes, né? Porque isso me pega no tesão, eu fico chocada, porque o tesão aparece de uns lugares... Você fala, cara, olha no que eu tô sentindo tesão. E muitas vezes não é nem no pinto, na xoxota, no peito, na bunda. Quando você vê, você tá com tesão nos dentes da pessoa, né? Sim. Então, tem um maluco aí que eu transo e adoro transar com ele. E o meu tesão é quando eu consigo ver de cima, de um ângulo X, quando a gente tá transando, eu consigo ver os dentes dele. Aquilo... É real. É real. Então o tesão, ele mora em coisas assim, detalhes, em coisas que você nem tá pensando Sim. que você poderia sentir, né? Então isso que eu gosto de trazer no podcast, é esse lado do sexo que é tão simples, que é tão natural, e é tão forte, Muito que forte. mexe muito, que enfeitiça, né? Que você quer gozar mais, porque quanto mais você goza, mais você quer gozar. É louco pra caralho. Eu sempre falo isso também, que, tipo, as pessoas que às vezes desligam a chama e não transa mais, aí fica naquela, mas eu tô bem assim. Não precisa, né? E você fica tentando mostrar a importância, a pessoa tá completamente desligada. Aí quando ela liga, aí quanto mais ela transa, mais ela quer. E isso é muito louco. E é igual quando você para verdade. de transar total. Você vai apagando mesmo. Apagando Aí mesmo. você não quer mesmo. Tudo bem, cada um faz o que quiser da caralha da vida, mas qual é a motivação, né? O que tá por trás disso? Encheu mesmo? Acabou, é isso? É porque muitas mulheres, né? Hoje eu tô com 47 anos, esse corpo. Mas eu percebo que muitas mulheres nessa idade não abandonam as suas vidas sexuais. E eu acho uma tristeza, porque é um dos momentos que a gente está mais consciente de várias coisas da nossa sexualidade, que dá para você explorar, dá para você sentir, dá para você testar. Quando eu vejo que, eu achava que eu gozava só de um jeito, aí de repente acontece uma outra situação, eu gozo também, né? O Rodolfo até falou isso, né? O meu nível de tesão elevou contando uma situação. Você não imagina que você pode ir além, e o sexo é isso, é esse fio que não tem fim. Você dá, ele dá mais. Você goza assim, ali você goza de um jeito melhor. Aí você fala, mas ali estava bom, mas aqui está melhor. Então, é isso o sexo, né? Então, Sim. perder isso, por quê? Por quê? Sempre, se você tem o bom, você quer buscar, né? Eu sempre falo, gente, por que não sentir coisas novas? E não é só o tesão, é a saúde, né? Então, quando a gente fala em sexo, pode colocar em caixa alta. A gente está falando em saúde. Sim. Saúde mental, física, psiquica, emocional. Sim. Né? Tem muita coisa envolvida, né? O sexo não é um anexo que a gente usa de vez em quando. Sim. É uma energia vital, né? A mulher que goza e vai trabalhar, ela é outra mulher. Ela é outra mulher. Olha o seu sorriso. Estou sorrindo, isso mesmo. Seu olho brilha. Você é uma mulher que está caçando a sua sexualidade. Isso é muito lindo. Exatamente. Muito bom. E aí, outro episódio também que eu fiquei louca foi 3 putinhas e uma tarde ensolarada. Ai, essas putinhas. Estão me infernizando para voltar em casa de novo. E até isso, você recebe muita Delícia. cantada no Instagram? Tem uma galera sem noção que você tem que bloquear? Assim, eu tinha essa dúvida. Porque como você fala do cu, fala não sei o quê. Hoje muito menos, Bruna. Hoje Mas menos. tinha, antes era pinto direto. Então, hoje eu acho que mudou também o meu posicionamento, sabe? Então, isso tudo vai mudando. Mas no começo era muito chato.
Sim. Hoje não. Até assim, assédios, paqueras. Antes eu falava que o Instagram era o meu Tinder, né? Sim, eu falava também. Nunca Eu tive falava, Tinder. quem sabe usar o Instagram direito não precisa de Tinder. Não, eu falava isso. Eu nunca tive. As trepadas era tudo pelo Instagram. Maravilhoso. Acho que não tem lugar melhor. Mas hoje é isso. Aí às vezes aparecem essas maravilhosas que nem as duas putinhas. Que logo a gente vai se ver de novo. E é isso. Muito Foi legal. mágico. E aí o que a gente ouviu mais, que aí eu ouvi junto com o Rodolfo, foi o Garoto de Programa que Menino fechou. Esdras. Eu até achei, não vai ser tão bom. Esse vai ser o mais fraquinho. Tipo, que é um que, lendo os títulos, não é um que me chama. Mas por quê? Porque as mulheres já não procuram, né, o Garoto de Programa. Isso é muito ao contrário. E aí, outro que eu também gostei muito foi o Sim, Minha Senhora. Eu não sou do BDSM. Eu, apesar de fazer festas no Dominatrix e trazer a galera a conhecer o meio fetichista, que a gente está fazendo uma proposta que é trazer o meio liberal para o fetiche e o fetiche para o meio liberal, porque são públicos que transitam entre um e outro, mas muita gente tem medo do fetiche e fala, eu não vou no Dominatrix porque eu acho que eu vou apanhar lá. Alguém vai me chicotear. E aí chega lá e fala, nossa, eu fui tão acolhido, é tão legal. Enfim, então a gente está fazendo isso. Legal. Mas tem uma coisa do porquê eu estou fazendo as festas lá. A galera acha que eu sou dominatrix, e aí eu tenho que explicar que eu não sou, que eu sou totalmente baunilha, né? Mas enfim, aí eu ouvi esse programa do Sim, Minha Senhora, e morri de tesão. Fiquei maluca, gozei, me masturbei, não sei o quê. E fiquei louca, e esse foi um dos que eu estava contando, que o meu celular estava pareado com a TV, e eu estou passando um tempo na casa dos meus pais, e o negócio começou lá na TV, e minha mãe... Justo esse. Tenta tirar. A outra lá comendo o cu do menino, o menino desesperado. Aí sobe o Rodolfo, entra no quarto. Bruna, tá textos pustos na TV lá embaixo. O que tá acontecendo? E eu, ai, Rodolfo, acabei de gozar. Tipo, maluca. Enfim, é muito engraçado isso, que às vezes você também... Alguns episódios são longos, você tem que parar e você fica imaginando, meu Deus, como vai continuar? Como vai, né? Cara, sensacional. E aí eu contei também no grupo que tá o Nilman, tá o Mandala, um beijo pra vocês. E aí eles morreram de rir, falaram, a gente precisa contar pra Biana. Eu falei, não, eu vou contar um dia pra ela que isso aconteceu. Adoro essas histórias assim. E na academia também, um dia que eu postei me achando, fiz o stories. Academia boa é academia vazia, olha só. E eu sozinha na academia, não sei o que, era academia de um prédio, mas só eu. E eu mó feliz na academia, não sei o que, e aí coloquei pra ouvir, daqui a pouco chegou uma galera... Ai, será que eu milito e finjo demência ou eu tiro? Só que como era uma academia que não era do meu prédio onde eu morava, eu falei, vai que eu arrumo confusão. Sério, sabe? Eu quis evitar. Tem gente que realmente vai arrumar confusão. Sim, porque aí o sexo falei. não pode. Não pode falar sobre sexo. Acabou. Aí eu falei, deixa eu ficar quietinha, e pausei, depois eu ouvi o final. Enfim. E aí, nosso papo tá maravilhoso, tô amando, mas nós temos que ir para o quadro que chama Se Minha Pepeca Falasse, Ela Diria o Quê? Esse quadro eu gosto muito dele, porque é um momento que eu consigo trazer as pessoas aqui para a mesa junto, né? A participarem, mandarem suas perguntas. E aí eu direciono um pouco as perguntas para o convidado, né? Tá. Que às vezes eu respondia mais perguntas no geral sobre sexologia, mas... para a Biana, o que elas perguntaram, né? E, gente, se vocês chegaram até aqui, curtam o vídeo, comentem o que vocês estão achando, se vocês sabem por que é tão bom gozar, se vocês dão o cu ou não, né? Yes. Falem tudo pra gente. E aí, vamos lá. A primeira pergunta, qual foi sua safadeza mais ousada que nem você acreditou que seria capaz de fazer? Nossa. A primeira que vem na minha cabeça,
eu não sei se foi a mais ousada, mas eu fiquei reflexiva durante algumas semanas depois daquela experiência, que para você acho que até vai ser assim, água com açúcar. Ai, meu Deus. Mas foi o episódio, eu até fiz esse episódio, que é o tripla penetração. Quando eu recebi em casa 3 caras que eu tinha conhecido num dia anterior, e aí no dia seguinte, conheci no parque, e aí eles apareceram em casa, a gente combinou essa trepada, e foram essas horas que eu passei com esses 3 caras, que para minha sorte eram caras maravilhosos, respeitosos, mas foi tanto sexo que eu me assustei. E eu lembro da parede, assim, eu morava no Itaim, tinha uma parede na sala e tal, e eu lembro que no chão a gente reservou os lugares de camisinha. Sei lá, porque eles estabeleceram um lugar para jogar a camisinha, e era uma montanha. Ai, eu ouvi esse também. Eu tive essa foto, eu não sei onde tá, mas infelizmente acho que eu perdi. Porque eu tirei foto. Ali eu fiquei assim um pouco assustada, sabe? Porque eu lembro de cenas, deu com os 3 ali na minha cama, e aquilo ser muito confuso e prazeroso e louco Enfim. E tudo. E aí, e é bom, né, essas coisas que acontecem, porque você revive e o tesão volta naquilo. Eu, pelo menos, eu e o Rodolfo, a gente vai no rolê e morre de tesão, não sei o quê, tem aquelas coisas, ápices, e aí volta, você traz, conversa sobre aquilo, excita. Revive, excita por semanas. Isso, reverbera, né? Reverbera, é muito bom. Aqui. Teve um episódio que você foi no puteiro para mulheres. Onde é ele? Nem sabia que existia. Não. Não fui num puteiro para mulheres. Esse é o episódio Garoto de Programa, e ainda bem que perguntaram isso, porque quando você falou desse episódio, eu queria comentar isso. Isso. O puteiro para mulheres é um texto que eu escrevi no meu livro 1, que eu tinha um desejo de ter um puteiro para mulheres, e ainda tenho e ainda quero fazer. Se eu tiver, um dos meus objetivos é criar um puteiro para mulher mesmo, né? Para poder atender mulheres, pessoas com buceta que se consideram, que se entendem como mulheres, principalmente mulheres casadas, héteros, cisgêneros, casadas. Então, foi isso. Não existe ainda esse puteiro, pelo menos aqui no Brasil eu não conheço, né? Tá. E explicando que puteiro não é clube das mulheres. Não, definitivamente não é o clube das mulheres. Né? Não faz nem sentido afirmar isso assim. Sim. Né? Tá muito longe. Essa é minha, essa pergunta. E a gente falou que eu queria conversar, que é assim, por que você chama a clitóris? Que pelo menos assim, não foram em todos os episódios, mas teve um em específico que você falou várias vezes a clitóris, e eu queria entender se você faz uma brincadeira com isso, se tem alguma coisa a ver. Eu gosto, por que o clitóris? Fica mais bonito a clitóris, né? Uma birra mesmo minha. Uma birra. Então, sempre que eu quero provocar, eu falo, é a clitóris, ela é decidi isso. Sim, que eu fiquei o episódio Imagina, inteiro, ainda tipo, sexóloga, pirando, né? Fala, mas aonde que essa Será daí que me eu tô colocou? errada? Pensando... Não é o a Biana. E aí, porque eu gosto muito quando você fala também, que a gente tem que falar sobre isso, sobre a libido das mulheres ser algo grandioso a ponto de inflamar um Maracanã, né? Porque a gente não tem isso no dia a dia, a gente acha, como a gente está falando de sermos tolhidas, inclusive na libido, né? Que é o homem que tem a necessidade do sexo, a mulher não, né? E isso é muito, nos episódios, acho muito grandioso a maneira como você traz, porque realmente abre a mente das mulheres, eu acho, ou dos homens, né? Também. De entender que as mulheres também têm vontade, também morrem de tesão, também têm ereção. E isso o clitóris é uma fica ereto. Que você vai poder confirmar, que eu li no livro da Wolf. Como que é a Virginia? Não, esqueci. É Wolf. É o sobrenome. E ela tem um livro sobre a vagina. E ela fala lá
que a nossa a formação neural de quem tem vagina, ela é 1000 vezes mais complexa, é uma fiação louca. Sim. Muito mais complexa do que o corpo com pinto. Uhum. Ela explica muito melhor, enfim, eu não sei explicar. Agora, você imagina o estrondo dessa fiação toda. Então, se a gente for pensar ali quem tem mais necessidade de sexo, né? Por exemplo, aquela coisa que falam das mulheres, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Isso para mim é libido. Por que muito cai na mão das mulheres a coisa da cozinha, do cozinhar? Isso é libido. Você faz aquele puta bolo incrível, isso é libido. Desculpa. Porque a libido é criatividade. Né? Toda a capacidade que pessoas com vagina têm de cuidados, de detalhes, de colocar vida, de dar vida, de gerar vida, isso é libido, né? Então essa energia da criação, isso é muito grande. Só que uma mulher que reconhece a sua libido é uma mulher que dificilmente vai ser dominada. Então isso não é interessante para o sistema dominante. Então é melhor que mantenha você em casa bem quietinha, com seu fogo baixo, e que te informem de diversas formas que você não tem tanto tesão e necessidade de sexo como pessoas com pinto. Então essa grande mentira foi cravada na nossa cabeça e a gente tem que derrubar ela. Sim. Isso é muito, muito, muito importante. Eu falo isso para muitas mulheres, inclusive mulheres grávidas, que as pessoas acham que a mulher grávida virou uma santa santificada que não tem vontade, né? Inclusive falei para você, fui num chá baré, que era um chá de bebê de 2 grávidas do meio liberal que sentem prazer, que sentem tesão, que sentem vontade de transar na gravidez. Porra, muita mulher sente muito tesão na gravidez. Né? Isso eu ainda olhado com olhos, meu Deus, não sei o quê. E, não. Ou a mãe, o que eu atendo bastante, é a mulher que se tornou mãe e aí se santificou e acha que ela não pode mais usar um fio dental, que ela não pode mais usar uma roupa curta e sair na balada, sensualizar, e aí, né, e fica nessa... E o marido também, consegue. Muitos entram nessa fita de ver, ela é mãe. Isso, e perde o tesão na mãe. Então, eu acho que a pior coisa que eu vejo em casamento, essas porra, é chamar o outro de pai e mãe. Isso. Ai, mãe, vem cá, pai, faz isso. Horrível, horrível. Ô, mãe, e aí é a esposa. E aí uma moça que eu fiquei muito tentando ajudá-la, que ela grávida, morrendo de tesão, e o marido não tinha tesão nela grávida e não chegava nela. E ela falou que, enquanto grávida, ela quase propôs, vamos abrir o casamento, porque eu preciso transar. E aí eu ficava assim, meu Deus, como eu ajudo ela, né? E muita conversa e não sei o quê. Aí ela conseguiu fazer com que o marido, pelo menos aquela coisa triste, né? Mas assim, comparecesse. Mas ela era uma coisa assim, que na hora que ela gozava, ele já tirava e saía. Do tipo, eu nem vou terminar porque tô fazendo para cumprir. Nossa, que triste. E ela passou a gravidez toda nisso, assim, e nossa... É por isso que muito pesado, tem que ter gente. o puteiro para mulheres. Porque o que ela vai fazer? Ela não precisa falar, vamos abrir, porque às vezes o cara até acha, não, terça-feira à tarde, tô aqui de boa em casa... O que eu vou fazer? Vou no puteiro testar os putos, porra. Passa lá 1 hora e meia. Sim. Olha que bênção, porque pessoas com pinto podem, né? Isso. Se o querido Rodolfo quiser sair agora daqui no puteiro, ele pode. Tem milhões à disposição. Agora, se Bruna e a Biana, vamos aonde? A gente pode contratar garotos de programa, como eu fiz, num site que você acha que é seguro e tal, ok. Mas eu quero falar de um puteiro, né? Que eu posso chegar, escolher, ser cortejada, tomar o meu uísque. Sim. E estar rodeada por belos putas ali. Puts. Né? Puts. Aí vai. Próxima pergunta. Por que os homens gostam tanto de cu? Não é só os homens, né? Não é. Mas o cu, eu gosto de falar que ele tem uma grande coisa assim. Ele é um lugar catártico, né? Ele é um lugar da subversão. Uhum. Ele é o lugar do proibido. Então, tudo isso mexe muito com a nossa cabeça, né? É Sim. esse lugar do não pode,
né? Isso... Mas eu acho que não Que era... de novo é a dominância, né? É. Até a posição que você fica de 4. E eu acho que tá intrínseco também um tesão homossexual, sabe? De certa forma. Porque não adianta, nós temos, querendo ou não, mesmo que eu me considere heterossexual, é uma mentira. Não adianta. Eu acho que é impossível você se afirmar heterossexual. É uma coisa biologicamente impossível. Eu acho que o tesão, ele acontece, né? Você pode ter as suas preferências, mas muitos homens, eles gostam tanto de cu porque, de certa forma, eles têm uma experiência da homossexualidade. Então, tem isso também. Sim. Além do cu ser aquela coisa, aquele vácuo, né? Eu imagino, você coloca lá o seu pinto e aquilo quer sugar você, porque o cu tem essa característica, sim, né? sim. Tudo é puxado. Por isso que é bom ter as paradas com a As trava. travinhas Pro cu não puxar pra dentro. Tudo que vira meme é quando colocam coisas no cu que vai embora. Nunca mais volta. Que as mulheres comigo morrem de medo quando eu falo, né, na aula de pompoarismo, que eu dou aula de pompoarismo. Aí, coloca as bolinhas no canal vaginal, mas eu vou perder. Não, o canal vaginal tem fim. O cu não. O cu. Porque vai pro E intestino é tão não maravilhoso, né? Porque a outra extremidade do cu, qual é? A boca. É um tubo. O bagulho é aqui, aí sobe, é a boca. Então, isso foi até uma coisa que o Freud colocou num determinado momento, lá, acho que no século XIX, em Viena, quando estava rolando muita coisa contra homossexual. Ele falou, não sei por que vocês estão assim, porque o cu é a outra extremidade da boca e vocês permitem, por exemplo, o ósculo santo. Então, vamos... O que vocês estão falando? Aí, lá embaixo... Não pode. É só a mesma coisa, praticamente, né? Sim. É louco isso. É a boca do outro lado. É a boca do outro lado. Próxima. Como é a cama de textos putos? Pode descrever pra gente com sua voz de tesão? Ai, sério, a cama textos putos. É vira e mexe. Eu vou contar um segredo, porque se vocês forem em casa, vocês vão ver que tem um negócio lá de lavar louça. Mas aquela esponjinha de lavar louça, que eu troco até com frequência, mas vira e mexe tem que ir lá na cama, passar um pouquinho, porque é muita porra. É muita porra na cama textos putos. Quando eu transo menstruada, hoje mesmo eu troquei o lençol, eu já até desisti, porque os meus lençóis sempre tem uma manchinha de sangue. Eu gosto quando eu tô transando com alguém, me relacionando, e a gente tá transando sem camisinha, eu gosto de transar menstruada, embora não seja mais, talvez... Nem todos os dias, mas tem um dia que eu fico muito excitada, que eu quero Sim. memo e tomar porra dentro, memo leitinho. Aí vocês imaginam, a hora que tira a piroca com a porra e o sangue, é aquela lambança maravilhosa. Quando a gente lembra, a gente coloca a toalha, mas nem sempre o sexo, o tesão permitem. Então a cama textos putas é aquele negócio, é passar a esponjinha de lavar louça, trocar lençol, dar um axé. Às vezes eu gosto de passar uma alfazema para dar um... Maravilhoso. Adorei essa pergunta e essa resposta. Não me provoca, falar putaria. Amei. Já pensou em fazer filmes pornô? Também usa brinquedinhos? Essa foi a Eu pergunta. já fiz filme pornô, então é uma coisa que eu passei. Tá. Que foi assim, eu fiz o primeiro filme pornô, acho que eu tinha 43 anos. Então, isso foi ótimo, porque eu queria mesmo experimentar essa parada. Então, eu fiz com o Loupan, não sei ainda se está no canal dele, no Xvideos. E fiz também, quando eu fiz o Textos Putos 2, o livro Por que Gozar é Tão Bom, que foi um dia de trepada, né? Então, enquanto o Galópido fotografava, o João Leão filmava. Então, chegava, por exemplo, primeiro, vamos lá trepar, foto, vídeo. Então... Ali já resultou. Aí, quando eu fiz o espetáculo no teatro, eu intercalava com esses vídeos. Então, eu trepava com um homem com pinto, uma mulher trans, uma mulher, e coloquei também 2 homens para transarem. Enfim, quis trazer um pouco desse lugar. Sim.
E se eu uso brinquedos? Eu não sou tanto dos brinquedos, mas eu tenho um vibrador que eu tenho um puta apego, que é um Magic Wand. Mas eu procuro alternar mesmo com o meu dedo. Eu amo me masturbar com o dedo. Amo. Sim. Por um lubrificante. Eu acho que é uma gozada, assim, muito potente com o dedo. Sim, verdade. Eu, inclusive, falei esses dias, acho legal falar de novo, que eu tava... Como tô sempre fazendo vídeo, mostrando o vibrador com a minha mão, no Instagram, não sei o quê, aqui no podcast também. Então, eu tava fazendo aquela unha de vidro desse tamanho, e ainda agora que tá na moda aquelas estileto, que não sei o quê. E aquilo me distanciou de mim. Só que eu não tava percebendo por um tempo. Tava, mas não tava. Eu tava incomodada, porque, por exemplo, até para colocar o copinho, o coletor menstrual, eu tava me arranhando, eu não conseguia empurrar o copinho direito. Juro que teve vezes que eu tive que chamar o Rodolfo, tipo, me ajuda. Porque para tirar, eu tiro na força do pompoarismo, vou empurrando. Mas para colocar, você precisa empurrar. E é com o dedo, e aí a unha, não sei o quê. Aí, de repente, minha unha ficou doente. E eu arranquei tudo aquilo lá, não sei o quê, enfim. E aí, do nada, ao invés... Tipo assim, algumas vezes a gente foi transar, eu e o Rodolfo, e ao invés de ter aquela pausa de vamos pegar o vibrador, eu já começar a me masturbar com o dedo, que eu nunca mais tinha feito isso. Você tem noção? Tenho. E aí, aquilo ser muito bom e eu ver que ainda é bom. E me voltar a me aproximar de mim mesmo, porque as mulheres hoje em dia todas têm unhas gigantescas e elas não conseguem, porque eu não conseguia. Tem mulher que fala, pra mim é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é a sua pele. Não dá, gente. É a sua mão que... E se você já deve ter passado Pode ver, por tá isso, curtíssima. mas às vezes você tá se masturbando com a mão e tudo começa a tremelicar e você tá tremendo porque o tesão... E o tesão na ponta do dedo E também. eu acho que, por exemplo, é muito mais excitante... Não sei, na minha cabeça, mas eu gosto muito de me masturbar com parceiros, assim, ele se masturbar, eu me masturbar. Amo, me dá um tesão do caralho. Ter o meu dedo, a minha mão, acho mais estético do que ter um negócio ali com a... Sim, não que eu use sim. também, eu uso também com a pessoa, mas sei lá, a mão, né? E a mão é uma coisa tão... Sim, muito. E aí, porque às vezes até já me mandaram, eu não entendi esse meme, que é alguns memes, tipo assim, a mulher com a unhona aqui, aqui não, né? Aí falando que ela, então, provavelmente ela é bissexual, porque então ela tá deixando duas unhas pequenas, que é pra ela poder masturbar alguém, ou uma mulher, enfim. E aí, às vezes, me mandam e falam, nossa, não sei o quê. E é real isso. Tipo, Lógico, é a muito unha. real, gente. Aí as unhas gigantes não tira. A ponto de eu ter que pedir ajuda, sabe? Tipo, não consigo colocar o coletor e me arranhar. São escolhas, né? Enfim. E aí, por mais que eu fiquei super. Sabe quando a autoestima, porque todo mundo sabe que eu amava minhas unhas, eu mesmo fazia, né? E aí, de repente, você se olhar com a unha mal feita ou doendo, que era dolorido. Ela ficou doente de doer. Nossa. E aí, eu falava, nenhuma mulher merece passar por isso, que horror, não sei o que, a sua autoestima ir pra baixo. Aí depois você ver algo bom naquilo e falar, ressignifiquei, minha unha curta me aproximou de mim novamente. Olha que legal. Eu quero vender os enfiar vibradores, também nos mas cus, né? Vamos combinar Sim, senão não enfia mais. tem que ter o dedo que vai enfiar no cu, porque unha é unha, né? É unha, com certeza. É isso. Ai, adorei falar sobre isso. Foi uma uma libertação. E aí é isso, ó. Respondemos as 5. Cama, filme pornô, foi. Eu, assim, tô muito feliz, tô até suada aqui de emoção de trazer alguém que eu queria muito conversar. Acho que foi muito grandioso nosso papo. Foi mesmo, foi ótimo. E aí eu parabenizar de novo pelo seu trabalho. Vou continuar indicando ele para as minhas pacientes que às vezes, né, precisam sentir um pouco mais desse Obrigada, Bruna. tesão. E saber, pedir para você falar como que as pessoas te acham, né? Quais são suas redes sociais para falar com você. Você também como fala? Consultora sexual, né? Isso. Vocês me acham no Abiana, que se escreve ABHIYANA.
Ana no Instagram, @Biana. Também estou no @TextosPutos. E o podcast Textos Putos, que está em todas as plataformas, exceto no YouTube, por enquanto. Agora, a 4ª temporada eu pretendo também levar para o YouTube, que eu não sei ainda como isso se dará. Mas é isso. E os livros, os 3 livros, você pode encontrar no link da bio do meu Instagram. Tanto no Textos Putos como na Biana. Para poder comprar, comprem. Sim. Porque eu acho que o poder da literatura erótica é assim, a gente não pode subestimar isso. Sim. Excita muito, ajuda muito a nossa imaginação, nossa imaginação erótica mesmo, né? Sim. Mais do que um filme pornô, eu acho. Não de todos, tem filmes bons, tipo a Ediporn, né? A Sim. Explastic, que fazem filmes muito legais. Mas a literatura, né? Imagina, a literatura já é tão poderosa. Imagina a literatura erótica. Sim. Até você falou da Ed Porn, eu conheci os meninos lá. Maravilhosos. Sou muito fã. Assisti alguns vídeos, eu e o Rodolfo ficamos com mó tesão lá na casa, na Love Knox. E aí a gente começou a transar, eles começaram a vir atrás e falaram assim: e aí, vocês produzem conteúdo? Aí eu falei assim, não pergunta de novo. Aí eu falei, Rodolfo, a gente tá a um passo a um aperto de mão de começar a produzir, Tudo porque a a gente ver. conheceu eles e eles ficaram loucos, falando, não, vocês têm que vir de novo. Porque a gente, assistindo, começou a transar no meio da galera. E todo mundo, vocês são maravilhosos. Que lindos. Aí até eu postei que eu tava lá, a galera começou a achar que era casa swing. Eu falei, calma. Não venham bagunçar um negócio super fino, maravilhoso. Outra proposta, né? Uma coisa para reflexão erótica mesmo. Foi maravilhoso. Que legal. E os filmes, super outra eles são proposta. Eles são criativos, tem estética, é lindo. E aí teve o filme, teve É roda amor. de conversa. E aí eles realmente falavam sobre o que cada um tinha com o parceiro que fez, o porquê, enfim, foi muito legal, foi muito. E a Love Knox é um espaço, né, aqui em São Paulo, que recém abriu, que é um lugar assim muito importante, né, para quem quer discutir a sexualidade e viver também experiências novas, né, se abrir e tal. Muito Sim. legal. E você fez um workshop lá? Não. Eu dei uma palestra dentro de um workshop para os profissionais do sexo. Tá, legal. Sobre criação, literatura erótica, né? Pra gente não ficar só no pinto, cu, xoxota. Sim, importante. Legal. E aí eu quero deixar o convite aqui. Essa semana, na quinta-feira, a gente tem uma festa que é com o tema Cuckold. Então é uma festa, né, que esse tema está muito em alta, todo mundo está querendo esse tema enfim, eu fiz inclusive uma enquete de qual era o tema que as pessoas queriam e ganhou esse. E aí, enfim, eu até falei, não sou hot wife, porque o meu marido também transa, né? Quando é hot wife, o marido fica só olhando. E o Rodolfo não, o Rodolfo tá ali no rolê. Mete o louco também. Gostamos de ver o prazer um do outro, né? Ele transando, eu também, enfim, nada contra, mas não é a nossa, né? Que às vezes as pessoas ficam perguntando o tempo inteiro, só por causa do tema da festa, se eu sou a hot wife ou não sou. Mas preparamos tudo com muito carinho, então a gente vai chamar Inara Doutrinadora, que é uma hot wife, que faz uma cena maravilhosa, ela é super calorosa, caliente, e também tem uma pegada mais BDSM, que é a intenção da gente, levar a galera do meio liberal para conhecer o fetiche. E o show do Titanic, que o Titanic é um cara super famoso aí no rolê, ele é stripper, mas ele agita, ele é muito bom no que ele faz, ele realmente põe a galera pra ferver. E aí é isso, singles são bem-vindos, homens e mulheres, né? Sempre me perguntam, mas eu sou solteiro, eu posso ir? Óbvio, né? Vai conhecer as pessoas, vai conhecer o Casal Arruma Sex, então a Biana também está convidada para conhecer. É um lugar, é um bar, então começa às 8 horas da noite, vai até mais ou menos 1 da manhã, 2 da manhã. Era até a 1 e a galera começou a pedir pra gente aumentar, então quinta-feira já dá para ficar até 2.
E mesmo assim a gente tem que expulsar. Galera, acabou! Porque tá criando corpo. A galera tá gostando das festas e acho que a única Cool Code de todas que eu tenho visto por aí que realmente traz atrações para as Hot Wives e para os cornos também, para os Cool Codes. Né? E, enfim, é bem legal, gente. Vamos lá, que é uma festa muito bacana, de paquera, de conhecer pessoas novas, de transar, de se libertar. E é um espaço de confiança, né, Bruna? Porque eu acho que isso é muito importante nessas festas, né? Sim, verdade. E as pessoas que vão também, principalmente homens héteros solteiros, né, entender que, né, Sim. tem a história de consentimentos, de acordo, de conversa, de respeitar, né? Exato. A cada festa eu dou feedback e ensino esses solteiros. Já teve solteiro, não tinha camisinha, né? Da gente botar a camisinha lá e falar, porra, você tá indo numa festa dessa, não tem uma camisinha, né? Não, tem uns homens com pinto que eles acham que tem uma poção mágica na piroca deles, que nunca vai pegar doença. Eu não entendo. Sim. Mas, enfim. Ou a questão do pode pegar, né? Sair passando. Pode pegar. Porque a mulher está nua, Isso. ela está disponível para você também. Não é um convite, né? Exato. É Então, um convite de outra forma, mas a pessoa tá lá pelada não quer dizer que você pode enfiar a mão e enfiar seu pau. Se algo segurem, né? Exato. E aí tudo isso, a gente está gostando bastante de fazer essas festas. É uma festa mensal, então a cada mês. E cada mês é um tema. Cada vez é um tema. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito, porque eu amei. Compartilhem muito esse vídeo. Se inscrevam no canal e acompanhem os próximos programas. Obrigada mais uma vez, Eu que Adriana. agradeço e parabéns por esse espaço também, pelo seu Obrigada. trabalho, pela contribuição, né, Sim. que você dá. Muito obrigada. Obrigada. Valeu, boa noite.